Antes acontece. Nos últimos dias fizeram um estardalhaço no noticiário com o anúncio do encontro de Joe Biden e Xi Jinping na Califórnia. O Xi Jinping foi aos Estados Unidos, não para ter um encontro com o Biden, mas sim para participar de uma cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Então, é claro, China e Estados Unidos fazem parte. E como é um encontro de cúpula, ele decidiu ir. E os Estados Unidos fizeram o convite para essa reunião bilateral. Não é o comum, né? O comum, principalmente quando o anfitrião é um país tão importante como os Estados Unidos, o comum é que o visitante peça uma audiência, um encontro bilateral ali com o anfitrião. E desta vez não. Os Estados Unidos é que solicitaram que o Xi Jinping aceitasse uma reunião bilateral, portanto, fora do ambiente da cúpula, com o Joe Biden. E ele aceitou. Houve alguma coisa a ser anunciada, por exemplo, a disposição da China, confirmada por porta-vozes chineses e dos Estados Unidos, mas a disposição da China de combater, tentando impedir, a exportação de itens relacionados com a produção do opioide fentanil. Esse opioide provocou um surto de mortes por overdose, por dose excessiva nos Estados Unidos. Está provocando, continua provocando. Você vê a manifestação desse drama em lugares bem diferentes entre si, como São Francisco, na Califórnia, aliás, lugar da cúpula, e a Filadélfia. Lugares muito diferentes e com o mesmo problema. Gente vagando pelas ruas, sem qualquer autocontrole, muitas pessoas empurradas para uma prostração permanente, que acaba levando à morte, crianças sendo atingidas. Isso virou um problema de saúde pública nos Estados Unidos. E já no governo do Trump, havia a reclamação de que a China não estava impedindo a exportação de alguns itens, alguns elementos que são utilizados na produção do opioide fentanil. Então agora o Xi Jinping diz que sim, que também é do interesse da China impedir esse tipo de coisa. Mas aí é uma coisa muito específica e que não toca nos grandes problemas que existem hoje entre Estados Unidos e China. Outro anúncio feito, esse pelos Estados Unidos, é que a China respondeu positivamente ao pedido feito pelos Estados Unidos para que a China volte a ter comunicação militar com os Estados Unidos. Eles usam a expressão cooperação militar. Isso não significa que farão exercícios militares conjuntos, nada disso. É apenas comunicação prévia de algumas situações. Isso havia, por exemplo, para se ter uma ideia, na Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética. Havia essa cooperação. Há um exemplo clássico. Em 1986, abril de 86, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, ele ordenou um ataque aéreo contra a Líbia. Reagan queria matar Gaddafi, a quem ele chamava de cachorro louco, né? E associavam o governo líbio ao financiamento
de grupos bem diferentes entre si, mas que eram todos eles incômodos para este ou aquele governo. Por exemplo, o IRA, na Irlanda do Norte, Panteras Negras, nos Estados Unidos, e grupos que atuavam no Oriente Próximo, no Oriente Médio, na África e na Europa. Então o Reagan queria atacar Gaddafi. E ele mandou 100 aviões, 100 aeronaves de guerra para um bombardeio pesadíssimo. O número de aviões já mostra isso, já indica isso. Um bombardeio pesadíssimo sobre o território líbio. Aliás, uma das consequências foi a morte de uma filha de criação do Gaddafi. E ele nunca perdoou o Reagan. Disse, inclusive, que queria encontrar o presidente dos Estados Unidos cara a cara para cuspir no seu rosto. Porque a filha dele, filha de criação, foi morta nesse bombardeio. Mas, pois bem, quando os Estados Unidos ordenam o bombardeio, ordenam que aqueles aviões que estavam em bases europeias, eles não saíram dos Estados Unidos, saíram de bases dos Estados Unidos na Europa para atacar a Líbia, no norte da África, claro. O que foi feito antes? Ligaram para o governo soviético e avisaram a União Soviética. Olha, 100 aeronaves sairão de bases dos Estados Unidos na Europa e vão em direção ao norte da África para atacar a Líbia. Por que eles avisaram a União Soviética? Porque, é claro, a União Soviética poderia, com satélites, e obviamente isso aconteceria, detectar aquela movimentação estranha em bases, a saída de uma centena de aviões, e se ela não sabe para onde aqueles aviões se dirigiam, isso poderia provocar uma resposta militar preventiva. E se esses aviões estão vindo para cá? E se entre esses aviões houver alguns que carreguem artefatos nucleares? Então poderia haver uma resposta preventiva, uma reação antes mesmo de a ação se consumar. Mas uma reação à informação que eles teriam por satélite. Então, é claro, os Estados Unidos avisaram. Olha, sairá uma centena de aviões e esses aviões irão em direção ao norte da África. Isso é cooperação militar. Não é associação, não é união, não é aliança. Não significa que farão exercícios conjuntos. Não significa que um não continue querendo destruir o outro. Mas são informações que, por segurança, devem ser compartilhadas. Recentemente, Mar do Sul da China, a China reivindica 85% daquelas águas e suas ilhas. E recentemente um avião, claramente avião de espionagem dos Estados Unidos, passava por sobre o Mar da China e foi abordado por caças chineses e um dos caças passou a poucos metros. Quem se interessa pelo assunto sabe o risco que há em um caça, naquela velocidade, passar a poucos metros de um bombardeiro, um avião bombardeiro, ou de um avião espia. A possibilidade de uma colisão é enorme. E um incidente desse pode provocar reações militares e desencadear acontecimentos de consequências imprevisíveis e de difícil controle pelo poder civil. Então a cooperação tem essa conotação. Não é uma aliança militar. Cooperação no sentido de troca de informações. Olha, aviões meus passarão por ali. Olha,
barcos de guerra estarão navegando na próxima semana num mar que está muito próximo do seu controle. E, portanto, estamos avisando para que ninguém considere que é uma provocação. O destino dessas embarcações é outro, é tal lugar. Tudo isso vai ser checado na hora, em loco. Porém, a informação prévia dá uma desarmada no risco de uma reação militar. Agora, apesar de todo o carnaval que se fez, olha a reação das bolsas. Economia global depende do que for conversado entre Xi Jinping e Joe Biden. Nada importante foi resolvido para ter esse tipo de impacto. Começando com a proibição estabelecida pelo governo Biden de exportação de produtos tecnológicos para a China, produtos de altíssima tecnologia, inovações tecnológicas. E o embate que há entre os dois países pelo controle, não da totalidade, mas de um percentual importante, majoritário na produção de chips. Aí entra Taiwan, a gente já vai falar sobre Taiwan. Inclusive, aqueles que produzem esses materiais nos Estados Unidos advertiram: olha, os Estados Unidos estão dando um tiro no próprio pé, porque a consequência dessa proibição é que a China simplesmente vai desencanar da importação e vai ela própria produzir esses materiais. Capacidade tecnológica ela tem, capacidade científica ela tem, capacidade acadêmica ela tem. Aliás, hoje, as universidades chinesas, considerando quantidades de universidades de altíssimo nível, estão numa situação muito, muito superior à das universidades dos Estados Unidos. Então você tem, claro, Princeton, Yale, mas Harvard, por exemplo, reputada, afamada, reputada centro de excelência, Harvard hoje se enroscou nas suas próprias decisões, por exemplo, determinando que os alunos não devem aprender mais aquilo que só alguns de fato conseguem aprender. Isso não deve ser ministrado, porque só alguns aprenderão. Então vamos ensinar aquilo que todos conseguem aprender. Isso é um rebaixamento que está levando muitos alunos, inclusive, principalmente da Ásia, a irem embora. Eu não vim aqui para aprender o que todo mundo consegue aprender. Senão eu não preciso vir para Harvard, gastar dinheiro, e muito dinheiro. Ora, então a China tem capacidade para suprir suas necessidades com a produção interna. Por isso, os industriais americanos no setor de tecnologia advertiram: os Estados Unidos estão dando um tiro no próprio pé e levarão a China à autossuficiência na produção de materiais que hoje ela compra dos Estados Unidos. Mas a questão russa, a China hoje é a grande aliada da Rússia. Aliás, nunca na história, nem mesmo naquele período em que o governo imediatamente posterior à Revolução de outubro de 49, a Revolução comandada pelo movimento comunista chinês, e o governo de 49 até 54, 55, ele é quase inteiramente tutelado pela União Soviética, em contribuição científica, militar, econômica. Aí o Stalin morre em 53, durou mais 2 anos, 3 anos essa tutela.
Mas nem mesmo naquele período havia tanta proximidade, tanta convergência de interesses como há hoje entre China e Rússia. E é claro, esse encontro Biden-Xi Jinping não mexeu com isso. E há competição. Os dois disseram que a competição não pode se transformar em conflito. Xi Jinping chegou a usar a expressão: o planeta é grande demais e comporta China e Estados Unidos. O Biden, poucas horas depois do encontro, perguntado, provocado por um repórter: olha, o senhor disse aí no começo do ano que o Xi Jinping é o ditador, continua achando isso? Ele falou, continuo achando, ele é um ditador. Só que aí ele, não, mas isso eu quero dizer porque ele dirige um país que é comunista, etc. Mas quando ele falou, em outras ocasiões, ele falou num tom muito mais crítico, duro, pesado. Não há, na relação entre os dois, não há simpatia mútua. Isso pesa. Há um grande pensador italiano que faleceu ali em meados do século XX, mas que nasceu no século XIX, o Benedetto Croce. E ele falava da importância das ações pessoais, de decisões pessoais, de tendências pessoais na história. Indivíduos, claro que eles não podem determinar o rumo da história, né? A teleologia, ou seja, a história tem um rumo inexorável. Isso está dado. Mas a maneira como a humanidade reage ao curso histórico. E às vezes o ir com a cara tem um peso nisso. Por exemplo, Reagan, que se referia à União Soviética como império do mal e queria destruir a União Soviética, mas ele gostou muito do Gorbachev, quando o Gorbachev ascende à condição de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, passa, pois, a ser o principal dirigente soviético. Reagan foi com a cara de Gorbachev, Gorbachev foi com a cara de Reagan, os dois tinham conversas amistosas, e isso teve consequências no que ocorreu depois, nos anos seguintes. Não há dúvida. O Xi Jinping conhece o Biden desde que o Biden era vice-presidente do Obama. Xi Jinping chegou ao poder na China em 2013. Então, quando ele chega ao poder, o vice-presidente dos Estados Unidos era Joe Biden, presidente Barack Obama. E o Joe Biden teria usado o cargo para estabelecer tráfico de influência. O uso de seu cargo para fazer favores em troca de favores pessoais, dinheiro inclusive. Essa é a grande denúncia que pesa na relação de Biden com a Ucrânia, com a Romênia e com a China quando ele era vice-presidente. O Xi Jinping, ao contrário de Hu Jintao, Jiang Zemin, que eram pessoas expansivas, risonhas, ele é um sujeito mais acanhado, fechado, introvertido, apesar de todo o poder que tem. E o Biden não tem nada a ver com a idade, porque eu conheço pessoas que são 10 anos mais velhas do que o Biden e que têm a mente funcionando a pleno vapor, todas as funções intelectuais preservadas e têm 10 anos a mais que o Biden. São pessoas que compreendem o que está acontecendo, tomam decisões importantes. Então o problema não é a idade em si, mas o fato é que o Biden ele tem convivido com problemas de orientação. Ele fica desorientado muitas vezes em relação ao espaço e em relação aos assuntos. Então foi um encontro difícil, pessoalmente difícil. Mas a questão de Taiwan é essencial, porque para a China, Taiwan é uma província rebelde.
e que voltará ao comando pleno de Pequim de uma maneira ou de outra, ou seja, por decisão de seus habitantes e governantes ou por invasão chinesa, como consequência de uma invasão militar chinesa. Revolução Chinesa foi em 49, Chiang Kai-shek e seus seguidores, o pessoal do movimento nacionalista, do Kuomintang, vai para Taiwan, que os portugueses chamavam de Formosa. Formosa, na verdade, é uma das ilhas daquele arquipélago. É exatamente a ilha principal, a ilha de Taiwan. E em nenhum momento, desde 49, houve qualquer discussão sobre a existência ou não de duas Chinas. O mundo inteiro concorda que só há uma China. A discussão é: onde está o governo legítimo da China? Onde está o governo legítimo da única China? Está em Pequim ou em Taipei, a capital de Taiwan? Os Estados Unidos, durante a Guerra da Coreia, eles assinam um compromisso com Taiwan, dizendo: se vocês forem atacados, nós entraremos em defesa de Taiwan. Se a China atacar Taiwan, nós entraremos em defesa de Taiwan. E foi dada a Taiwan a cadeira no Conselho de Segurança da ONU, assento permanente e poder de veto, junto com a União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. A Rússia, claro, herdou essa cadeira da União Soviética. Isso começa a mudar no governo Nixon, porque como a China estava apartada da União Soviética, havia um atrito entre os dois países, o Nixon quis trazer a China para a esfera de influência dos Estados Unidos. Encontrou-se com Mao Tse-tung e, na verdade, muda o jogo. Os Estados Unidos passam a dizer que o governo legítimo está em Pequim, não em Taipei. E em 79, essa posição é formalizada já no governo Jimmy Carter. E o Carter vai além. Ele suspende o compromisso dos Estados Unidos em defender militarmente Taiwan. Porém, já com Reagan na presidência, o Congresso dos Estados Unidos restabelece esse compromisso e agora em forma de lei. Mas durante boa parte do tempo, desde então, o assunto ficou ali adormecido. Mas, de repente, os conflitos e as tensões entre China e Estados Unidos fazem os Estados Unidos darem muita relevância ao fato de que em Taiwan está a mais importante produção de chips semicondutores no mundo. Passam, inclusive, a atrair empresas de Taiwan para território americano para que produzam lá. E o governo Xi Jinping endurece o discurso em relação a Taiwan e diz: ou vocês se incorporam, ainda aqui na ideia de um país, dois sistemas, ou nós invadiremos. E aí os Estados Unidos reafirmam que entrariam em defesa militar de Taiwan. A China não diz: olha, talvez. Não, ela diz assim: ou Taiwan, por decisão própria, voluntariamente, cede à condição de ser uma província chinesa, ou Taiwan será invadido. Então, para a China, essa é uma situação dada. E para os Estados Unidos, está assumido o compromisso, inclusive por força de lei, de defender militarmente Taiwan. Mas, ao mesmo tempo, oficialmente, os Estados Unidos continuam dizendo: não, o governo legítimo da única China está em Pequim. Há uma contradição. E há poucos países, cada vez menos, que dizem: não, o governo legítimo está em Taipei. Isso nem de longe foi tocado nessa conversa Biden-Xi Jinping. O problema não desapareceu. Continuará sendo um grande
foco de crises, como aquela que ocorreu quando Nancy Pelosi ainda era, nos Estados Unidos eles chamam de porta-voz, é o que chamamos aqui de presidente da Câmara dos Deputados, né? E ela visitou Taiwan. A tensão cresce. E tanto no comando militar chinês quanto no Pentágono é dado de barato como certo que em algum momento essas crises, seja do Mar do Sul da China, a questão dos chips, da tecnologia, seja a formação de dois grandes blocos de poder no mundo, mas principalmente Taiwan, esses temas todos reunidos irão inevitavelmente provocar uma guerra, um conflito militar, não só diplomático, não só político, não só comercial, mas militar. Essa é uma posição oficialmente assumida em textos publicados já pelo Comando Militar Chinês e pelo Comando Militar dos Estados Unidos. Então, a reunião foi legal. Tomara a China consiga impedir que chegue material que leve à produção de opioide fentanil nos Estados Unidos, que virou um problema de saúde pública. Tomara a cooperação militar, ou seja, as informações mútuas, impeçam incidentes, mas nem de longe o encontro entre Biden e Xi Jinping resolveu qualquer dos muitos focos de crise e de conflito entre as duas potências, meu caro Danilo Gobato.